Amado, nós estamos aqui com o pastor Fábio Júnior, um dos pregadores dos Gideões Missionários, também é um dos pregadores dos Militantes Missionários, né? E é um dos grandes pregadores do Brasil. E ele vai estar trazendo uma palavra forte, uma palavra de Deus para o nosso coração, né? Nesta noite. Pastor Fábio Júnior, já há quantos anos aí de ministério, pastor Fábio Júnior? Pastor Adão, iniciei com 16 e eu completei 26 agora esse ano, dia 2 de junho. Então, 10 anos. 10 anos. 10 anos de ministério. Que maravilha, que bênção. O pastor Fábio Júnior, antes do senhor começar a pregar, me fale aí o seu contato para agenda, para a gente deixar passando aqui no rodapé do vídeo. Me fala aí para a gente colocar aqui no rodapé. Vou deixar o WhatsApp, que é o 62 994. O DDD 62, vamos lá. Aí o 9, número, né? 9, 9420 9420 6729. 6729. E esse é o da nossa WhatsApp. assessoria, que faz a agenda. E certo, tem o Instagram também. Amém. Pastor Fabrício, para quem quiser te seguir no Instagram, no Facebook, para quem quiser se inscrever no teu canal do YouTube, como é que faz? Facinho, é só se colocar lá, @PR Fábio Júnior Oficial. É o meu. Vai lá, segue. Maravilha. Então, irmãos, segue o pastor Fábio Júnior aí, tanto pelo Facebook, no Instagram, segue ele no Instagram. E também se inscreve lá no canal dele no YouTube, tá bom? Muitas coisas boas, muitos vídeos bons, mensagens abençoadas que vão estar abençoando a tua vida, né? Pastor Fábio Júnior, então, fique à vontade, tá? Pastor Fábio Júnior vai pregar, nos abençoar com a palavra poderosa. Fique à vontade para pregar, orar pelo povo, tá bom? Nós vamos estar aqui recebendo as bênçãos de Deus. Estou com vocês, o pastor Fábio Júnior. Maravilha, meu pastor. Só fazendo aqui meus agradecimentos pela vida do senhor, um grande homem de Deus. Foi responsável por muita coisa boa que aconteceu na minha vida. Ali no ano de 2017, o senhor lembra? 2017, primeiro ano que eu ministrei no Militantes, foi até em Redenção. E eu não conheço o Crato. Não tive a oportunidade de ir no Crato ainda. Mas deixar aqui a minha admiração, a minha gratidão pela vida do senhor, pela vida da pastora Guimara. E o Militantes foi um divisor de água na minha vida. Foi um divisor de água aonde eu fui muito abençoado e eu tenho essa dívida de gratidão com o senhor. Me abandonaram, né? Me deixaram, mas eu sou teu servo e eu sempre falei isso. Tenho uma gratidão muito grande pelo ministério do senhor e pela vida, família e tudo que o Militantes representa hoje a nível nacional e internacional. Então, meus agradecimentos a toda a família Militante, realmente acrescentou assim de maneira extraordinária. Minha vida mudou, foi um divisor de águas, o Militante de 2017 para mim, né, ministerialmente falando. Eu quero deixar uma palavra aos irmãos que nos ouvem, que estão acompanhando a live. Eu não estou em casa, eu estou na casa do meu sogro. Tive um imprevisto, então eu tive que entrar daqui. Mas bom é estar aqui com vocês, com toda a família Militantes. Eu quero deixar aqui Atos capítulo 15 e o versículo 37 a seguir. Eu vou ler e os irmãos que puderem nos acompanhar, está escrito assim, versículo 37 do capítulo 15. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levar aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanha no trabalho. Versículo 39. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Versículo 40, pastor Adão Santos. Olha o que está escrito. O senhor é um grande expoente da palavra, mas dá uma atenção aqui no versículo 40. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor.
Se você abrir na segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 2 e no versículo de número 15, Paulo deixa uma recomendação para Timóteo. Lá no versículo 15 ele diz assim: procura apresentar-te a Deus, apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. Vou fechar a Bíblia aqui e eu quero falar, subordinado a esses dois versículos, a todos que nos escutam, que nos ouvem aí pela TV Militantes, pelo YouTube, que essa palavra possa soar como uma bênção para o seu ministério e que o Eterno acrescente de maneira gloriosa uma porção extraordinária sobre a sua vida nessa noite. Queridos, pastor Adão Santos está aqui, ele, melhor do que ninguém, que tem aí uma revelação bíblica, uma mente brilhante, aonde dispensa comentário, né, pastor? Que cabeça é essa? Mas vamos lá. No capítulo 15 de Atos, nós temos uma igreja que está florescendo, uma igreja que está ganhando espaço, né? Cumprindo aquilo que foi dito por Cristo lá no finalzinho do Evangelho de São Lucas. Ele disse: olha, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Daí então, a ser revestido de poder, vocês vão, que é o ide, pregai, primeiro iniciando em Jerusalém, Samaria, Judéia, aos confins da terra. O certo é que cumprindo essa promessa, Lucas descreve lá em Atos capítulo 2, na descida, na efusão do Espírito, que foi predita por Joel lá no capítulo 2, versículo 28, do derramamento do Espírito. Essa igreja toma vida e aqueles que eram chamados de, Lucas chama carinhosamente de o pequeno rebanho, né? O texto diz que eram quase 120. Então, ganha-se proporção, a igreja começa a incomodar. E uma das características que nós sabemos da igreja é que nós incomodamos o mundo de fato. A igreja incomoda o mundo. Então, quando a igreja começa a incomodar aquilo que está errado, o sistema, então você entende que ela está indo na direção certa, porque a direção é a contramão do mundo. E inicia-se a perseguição. Atos capítulo 6, você vai ver o martírio de Estevão, capítulo 7, capítulo 9, a conversão de Paulo. E o que me chama a atenção, pastor Adão Santos, o senhor me perguntou quantos anos de ministério, e eu estou pegando no ombro aqui, que eu estou com uma dor insuportável no ombro, pastor. Pensa num negócio terrível. O senhor me perguntou sobre quantos anos de ministério, e o interessante é que o ministério ele não acontece da noite para o dia. Nem tudo vai acontecer da maneira que nós queremos. O ministério não é uma viagem programada, onde você se programa com agência de turismo, quando você vai chegar, aonde vai passar. Não, o ministério, todo ministério que é dado por Deus, ele tem o seu tempo. Ele tem o seu momento de plantio, o seu momento de entroncamento, onde você ganha estrutura a então florescer. E não é diferente com Paulo. Atos 9, ele se converte, mas você vai ver que ele vai passar 3 anos na Arábia, dali em diante ele vai 11 anos para Tarsis e fica 14 anos escondido. E para quem acha que está pronto, para quem acha que está preparado, aqui vai um conselho. Paulo, formado aos pés de Gamaliel, da escola de Hilel, né? Dentro dessa linha teológica dentro de Jerusalém, o senhor sabe muito bem que havia 2 escolas aí de Shammai e a de Hilel. Paulo, né? O próprio Saulo, a diferença é que o nome romano, o nome judeu, formado aos pés de Gamaliel, instruído, fariseu, quanto à lei zeloso, quanto ao zelo, chegou a ser perseguidor da igreja, enfim, com
tantas características, tantas formações, um homem preparadíssimo, ele se converte a Cristo e vai para Tarsis, ficar 11 anos esperando. E o interessante é que a igreja continuava. Esses 14 anos que Paulo se converte e está 3 anos em Tarsis, 11 anos, 3 anos na Arábia e 11 anos em Tarsis, que dá um total de 14, a igreja está indo, está continuando. Você vê, esse período Pedro está pregando, João está ganhando vidas para Cristo, os discípulos estão indo, Filipe está batizando, enfim, você vê que a obra do Senhor está continuando. Isso nos ensina que não existe unanimidade no corpo de Cristo. A Bíblia diz: nós somos membros do corpo de Cristo. A igreja é um organismo vivo. Deus chama cada um para um propósito específico. Deus chamou o pastor Adão Santos para um propósito específico, para abençoar vidas, para abençoar ministérios, para introduzir ministros. Essa bênção é sobre a vida dele. Esse ministério que é o Militantes, que essa obra missionária, que abrange a ação social, alcança vidas em diversas nações do mundo, Deus dá algo específico para cada um. Como nós temos várias funções ministeriais, Deus usando cada um na sua particularidade. E isso é glorioso, porque não existe exclusividade. Deus chama cada um para algo específico. Cada um chamou para doutores, para apóstolos, para mestres, para evangelistas, para pastores. Então, o ministério de Cristo é algo muito específico. Então, não tem unanimidade. Este é o melhor. Se ele não tiver, não acontece. Não tem a estrela, não é assim, pastor Dom Santos? Deus deu uma graça hoje para o Brasil que, claro, tem as histórias, a gente respeita a história, mas hoje no Brasil você vê que padronizou, o Senhor padronizou muitos ministros no Brasil. Não tenha igual há 20 anos atrás, o senhor lembra disso? 4, 5 pregadores viajavam o Brasil só. Hoje não, hoje você vê muitos, a família Militantes a gente encontra para todo canto aqui em Goiás. Quantas vezes a gente já se encontrou no Tocantins, pastor Adão? Que eu tinha jogado aqui o meu. Várias vezes, né? No Tocantins, em Palmas. Várias vezes. Então, assim, a gente encontra vários ministros em vários estados. Por quê? Porque Deus chamou, Deus, ele, nesse último tempo, ele deu uma graça de revelar muitos ministros, cantores, pregadores, mostrando que não existe unanimidade, não existe exclusivo para o reino. Então, aqui, a gente vê que 14 anos, Paulo está escondido e a obra do Senhor continua acontecendo. Ele mesmo com o currículo que tinha, está lá, 11 anos em Tarsis, 11 anos. E Pedro, o pescador, ganhando alma, cumprindo o ID, curando, libertando os cativos, enfim. E depois de ter passado o processo, a gente tem que entender os processos ministeriais. A gente tem que entender que esse tempo que a gente passa de receber porta na cara, esse tempo que a gente passa plantando, o senhor mesmo no testemunho do senhor, o senhor fala, andando na garupa de moto e indo pregar em povoado, e a gente quantas vezes foi e na esperança de receber algo, receber o tapinha nas costas e diz Deus te abençoa, vai com Deus, e você naquela fé ali, naquela convicção ministerial. Isso é um processo, é Deus te preparando para algo grandioso, te dando estrutura. Então, a obra do Senhor, a formação do ministro, ela exige isso, exige esse preparo, essa formação. Hoje você está passando por um processo, uma formação ministerial, que vai te dar uma estrutura muito grande lá na frente, vai te dar uma bagagem muito grande lá na frente, para você entender que valeu a pena passar e trilhar tudo isso. Então, o interessante é que quando passa-se 14 anos, começa um grande avivamento em Antioquia. E esse avivamento é de obreiros. É aí que Barnabé desce de Jerusalém para Antioquia e lembra-se, então,
Paulo e vai buscar Paulo em Tarsis, que a obra do Senhor precisa. E aí começa então Barnabé e Paulo pregando, fortificando a igreja de Antioquia, até chegar um capítulo antes onde li, onde o Espírito Santo separa para a obra missionária. Barnabé e Paulo saem em primeira viagem missionária, a igreja abençoa eles saem na primeira viagem missionária e sai pregando na região frígio-gálata e retorna. E o interessante é que eles saem, Barnabé, Paulo e João Marcos, que é sobrinho de Barnabé, eles saem em direção à primeira viagem missionária na região frígio-gálata e retornando para a base missionária de Antioquia e cumprindo ali, testemunhando o que aconteceu na primeira viagem missionária. Paulo se levanta e diz: voltemos a confirmar as igrejas da Galácia, as igrejas que foi estabelecida ali na primeira viagem missionária. Barnabé não vê problema e diz assim: João Marcos, vem. Aí é onde começa uma confusão, uma contenda. O texto diz que houve tal desavença entre eles, que não puderam andar mais juntos. Pastor, mas homens de Deus se desentende? Desentende? São Verdade. homens. Ah, mas é o homem de Deus. Não, você vê, Paulo e Barnabé não puderam andar mais juntos. Houve ali uma desavença, uma briga. Charles Swindoll chega a descrever, pelas lunetas ali do escritor americano, um grande teólogo americano, ele chega a narrar o seguinte, que Paulo fica na ponta dos dedos, olhando e apontando o dedo no nariz de Barnabé, e houve uma contenda, uma disserção, e não puderam andar mais juntos. Agora, escuta isso aqui. Escuta isso. Os homens, pastor Adão Santos, quando eles brigam, eles racham para divisão, é ou não é? Eles Verdade. racham para dividir. Só que nosso Deus é o único. Deus é o único que consegue dividir para multiplicar. Único. Quando Deus chegar a dividir, é porque ele está multiplicando. Ele é o único que consegue fazer isso. Deus divide o grupo, mas ele divide com a intenção de multiplicar. Barnabé é o filho da consolação, ele tem características do Espírito Santo, então ele pega o sobrinho João Marcos, que é novo ainda, é um obreiro inexperiente, e essa característica o senhor tem ela, né, de acreditar em obreiros novos, em ministros novos. E Barnabé olha para João Marcos e diz assim: se eu deixar João Marcos aqui, o que ele vai ser? Vai ser, talvez não vire ninguém, mas eu vou decidir acreditar nele. Então, o que Barnabé faz? Barnabé pega João Marcos, navega para Chipre, e Paulo fica em Antioquia. Olha o que o texto diz. O texto diz adiante que, tendo, pois, Paulo escolhido a Silas, Paulo escolheu Silas, e Paulo escolhe Silas, não foi uma escolha qualquer. Eu vou te explicar aqui. O que a gente sabe sobre Silas? Só aquilo que Atos 16 conta? O que o hino canta, né? Paulo, nós estamos presos. Silas, eu também tô. Só isso. Não. Silas é notável entre os irmãos. Silas é reconhecido em Jerusalém. Silas já era profeta, entendeu? E Silas já tinha uma postura, manuseava bem a palavra, já tinha uma postura inserida dentro do corpo eclesiástico daquela época. Então Silas era o cara, pastor. Silas é o obreiro que a gente quer ter perto. Que tu não precisa mandar, não precisa ficar insistindo. Ele é aquele obreiro, pastor Adão, que ele falta imaginar o que você está pensando. Precisou de água, Silas já trouxe. Ó, eu preciso aqui organizar as coisas. Silas já traz organizado. Silas é aquele obreiro pronto. É aquele obreiro que todo pastor quer ter na igreja. Só que o senhor vai concordar comigo que filho criado, quando você pega o filho criado, ele já vem com mania. Vem ou não vem? Verdade. Criar filho dos outros é complicado. Complicado. Porque ele vem com uma série de mania. Ele vem com uma série de coisas. Do mesmo jeito é o obreiro pronto.
Porque o obreiro pronto, o obreiro bom, o obreiro pronto, ele te troca por uma proposta maior. Ele te deixa por uma oportunidade maior. Deixa ou não deixa? Deixa. Verdade. Porque o obreiro pronto, o obreiro bom, ele vai, ele vai olhar para você e falar assim: peraí, eu já cheguei pronto aqui. Estou recebendo uma oportunidade maior para lá, estou indo. Então, Paulo escolhe Silas. E quem não quer Silas? Quem não quer andar com gente top? Nós temos essa síndrome. Eu sou amigo do fulano. Eu conheço fulano. Não, eu tenho o WhatsApp do fulano. Nós, isso é nosso, é da nossa natureza adâmica. Nós queremos andar com quem é top, queremos andar com os melhores. A gente quer se relacionar com, a gente fala até do mesmo nível, assim, alguns chega a falar assim. Só que isso é da nossa natureza adâmica, certo? Então Paulo escolhe Silas não é à toa. Paulo escolhe Silas, Paulo escolhe Silas porque Silas é o cara. Silas é o obreiro pronto. Silas é o obreiro que não vai dar dor de cabeça. Silas é o tipo de obreiro que, quando Paulo for ser açoitado em Filipos, Silas não vai arredar o pé. Não é um João Marcos que abandonou eles no meio da primeira viagem missionária, na região ali próxima ao Ilírio, que voltou para trás. Não. Silas é o obreiro pronto. Então, a escolha de Paulo completa ele, mas não completa o grupo. A escolha de Paulo para Silas completa Paulo, mas não completa o propósito de Deus. Cuidado com as nossas escolhas. A gente está olhando pela lógica e Deus trabalha na contramão da lógica. Os porquês de Deus vai além da nossa capacidade de compreensão. Por quê? Aí Paulo sai em direção à segunda viagem missionária. Paulo parte para a segunda viagem missionária e ele chega a Derbe, pastor Adão. Em Derbe, Paulo, Silas, e alguém diz assim: Paulo, o grupo está completo. Ele diz: eu tenho tudo que eu preciso, tenho Silas. Esse obreiro é bom. Só que viagem missionária não faz só com Silas. Militante missionário não faz só com um, não é verdade? É com milhares de contribuintes, com milhares de, de gente que abraçou a causa, que abraçou o projeto, abraçou o propósito, a visão que Deus deu para o pastor Adão Santos. Militante missionário não faz só com um, não faz só com dois, é um grupo, é uma família, é uma equipe que está militando em prol do céu, militando no campo missionário, indo aonde a gente não vai, contribuindo. Talvez Deus não te deu o ministério da palavra, do louvor, mas Deus te deu capacidade para contribuir. É uma família, é uma construção. Então, o que você vai fazer? Você vai socorrer aonde você pode. Se eu posso ir pregar, eu vou. Se eu posso cantar, eu canto, oferto cantando, oferto pregando. Mas se eu não tenho condição disso, não posso estar lá, eu oferto, eu planto. Aprende uma coisa que eu tenho aprendido. Eu fui abençoado de uma maneira extraordinária quando eu passei a conviver com o pastor Adão Santos. E aprender acerca de semente. Eu pude aprender muito com ele, minha vida mudou demais. Por quê? Uma das coisas que eu aprendi é que a minha semente ela é uma arma. Você sabia disso? A minha semente ela é uma arma. Na minha mão, ela é dinheiro, é arma natural. Mas quando eu transformo o meu dinheiro em semente, eu transfiro a minha arma natural para uma arma sobrenatural. Aí, a minha arma, a minha arma espiritual, que é a semente, ela pode fazer além, ela pode alcançar além. Ela pode alcançar alguém que está no campo missionário, ela pode alcançar uma família que está necessitando, ela pode alcançar alguém que está enfermo no campo missionário, ela pode alcançar algum pastor que está no campo missionário, que está nos ribeirinhos do Amazonas, que está, sei lá, na janela 10 por 40, né, pastor? Então, ela pode alcançar diversas coisas. Então, uma viagem missionária não faz só com Silas. Paulo, Paulo diz: estou pronto, tenho Silas. Só que quando ele chega em Derbe, alguém diz assim: o grupo está completo.
Ele diz, tá. Alguém diz assim, é porque tem um menino, Paulo, por nome de Timóteo. A mãe é judia, o pai é grego. Mas é um menino crente. A mãe é Eunice. A avó é Lloyd. Mas pensa no menino crente. Franzino, magrinho, tímido, mas é homem de Deus. Paulo não dá muita atenção. Quando ele chega em Listras com Silas, alguém diz assim, Paulo, tem um menino, o nome dele é Timóteo. E repete a mesma história. O pai é grego, a mãe é judia, a mãe é Eunice, a avó é Lloyd, uma mulher de Deus. Paulo olhou para o menino, pela graça de Deus e a misericórdia de Cristo para com Paulo, Paulo leva Timóteo. No começo da segunda viagem missionária. Então nós está saindo Paulo, Silas, Timóteo. E Lucas vai se unir ao grupo. Nós temos um grupo formado para a segunda viagem missionária. Eles tentam ir para a Ásia, o Espírito de Cristo o impede, em Troades ele tem uma visão. E a visão é, atravessa a Macedônia, ajuda-nos. Ajuda-nos. Paulo decide navegar para Filipos. Chega na cidade de Filipos, é o acontecido que nós sabemos, expulsa ali o espírito de adivinhação de uma moça, é escorraçado, açoitado, é preso Paulo e Silas. A prova está aí. O obreiro que apanha junto, que divide o fardo, apanhou junto com Paulo, louvou junto com Paulo, agradeceu junto com Paulo, orou junto com Paulo e viu os grilhões cair junto com Paulo. Dali ele chega a Tessalônica, de Tessalônica ele chega a Bereia, de Bereia chega a Atenas, de Atenas a Corinto, a Éfeso, e é uma viagem extraordinária. Eu não vou entrar em detalhes para não ser cansativo, mas é uma viagem fantástica. O certo é que os anos passaram. Do momento da conversão de Paulo, das viagens missionárias de Paulo, até o texto que li, a segunda epístola de Paulo, capítulo 2, versículo 15, já se passaram 22 anos. Muita coisa aconteceu. Já apanhou, foi dado como morto, apedrejado, escorraçado, chamado de tagarela em Atenas, fustigado com vara, dado como morto, perseguido entre irmãos, perseguido entre bárbaros, em perigo, sofreu naufrágios, enfim, um histórico incansável de um missionário que fez, que lutou, que trabalhou, que implantou a igreja, que deixou discípulos, que formou missionários, que formou filhos. Ele escreve a primeira epístola de Paulo a Timóteo. E eu tenho que te fazer uma pergunta. Cadê a epístola de Paulo a Silas? Ela existe, pastor? Já leu, pastor Adão Santos? Libera o microfone dele. A epístola de Paulo a Silas? Oi. Já leu a epístola de Paulo a Liberou. Silas? A epístola de Paulo a Silas, Não não. existe. Não existe a epístola de Paulo a Silas, mas eu conheço a epístola de Paulo a Timóteo. Paulo escreve a primeira epístola. E olha que interessante. Ele diz assim, meu filho. Ele refere a Timóteo como um filho na fé. Ele refere a Timóteo como um filho precioso. Foi gerado nas entranhas de Paulo. Porque se Silas é o obreiro pronto, Timóteo é o obreiro que Deus tinha, é o filho que Deus tinha para Paulo, para ele formar, para ele acreditar, para ele forjar, para ele ensinar. E eu abro uma reflexão para você que está nos ouvindo aqui hoje. Acredite em ninguém que acreditar, e você não vai ter só um obreiro, você vai ter um filho na fé. Porque o obreiro costuma nos abandonar quando a coisa aperta, o filho não. Se você decidir acreditar em quem ninguém quer acreditar, você não vai ter só um filho você não vai ter só um obreiro, você vai ter um filho na fé.
que vai estar disposto a ir com você, que vai estar disposto a lutar com você, que vai estar disposto a te socorrer em qualquer momento da sua vida. Lembra que Davi está dentro da caverna de Adulão e se junta a ele leprosos, levianos, e ele decidiu fazer o quê? Decidiu cuidar deles. Isso foi tão forte. Quando a gente decide cuidar e acreditar em quem ninguém quer acreditar, você não forma só um obreiro, você forma um filho. Aqueles leproso, leviano de Adulão se tornaram os valentes de Davi, ao ponto de ser algo tão extraordinário que eles não tinham a vida deles por preciosa. Porque um dia Davi quis beber água do poço de Jacó que está em Beceba. Só que o arraial dos filisteus está acampado lá. 3 valentes ouviram. 3, querido. O que eles fizeram? Levantaram, invadiram o arraial dos filisteus, tiraram a água do poço, irmão, e trouxeram para Davi beber. Agora imagine quem era leviano, quem era leproso, quem era endividado, desacreditado dentro de uma caverna. Quando Davi decidiu acreditar nesses homens, ele transformou eles na elite dos soldados de Israel. Eles estavam dispostos a dar a vida deles em troca da vida do rei. Por quê? Simplesmente porque ele decidiu acreditar. Nosso grande desafio hoje é acreditar em quem ninguém acreditar. É dar uma oportunidade para quem ninguém quer dar. Nossa maior dificuldade hoje é essa. Em decidir honrar, em decidir acreditar. Então, eu deixo essa reflexão para você. Acredita em quem ninguém quer acreditar. E você vai extrair a melhor versão dessa pessoa para você. Ah, mas fulano até hoje deu trabalho. Ciclano até hoje deu trabalho. Até hoje, até você decidir acreditar, até você decidir insistir. Quando você acredita em alguém, quando você cuida de alguém, você extrai dessa pessoa a melhor versão dela para você, ao seu serviço, ao seu dispor. Era isso que Jesus fazia. Jesus acreditava. E por ele acreditar e cuidar, ele extraía a melhor versão daquela pessoa para si. Então tem muita gente precisando ser acreditada, pastor Adão. Tem muita Verdade. gente precisando ser acreditada na nação. Tem gente aqui que está nos ouvindo que precisa só de uma oportunidade. Que precisa só de uma eu acredito em você, vai que vai dar certo. Vai que nós estamos aqui. Prega, canta. Irmão, acredita. Se você não acreditar naquilo que você sonha, ninguém mais vai acreditar. Mas eu estou falando para você que você vai sair dessa live hoje, você vai sair desse momento de culto hoje disposto a cuidar de alguém, disposto a adotar alguém, mas adota de verdade. Adota alguém para você, se necessário, investir até dinheiro. Pastor, como assim? Investir dinheiro. Adote alguém que, se precisa, você vai comprar terno, você vai comprar sapato, você vai incentivar, você vai dar uma Bíblia, você vai dar um violão, você vai pagar uma aula de canto, você vai acreditar em alguém. Decida investir em alguém, decida acreditar em alguém. Decida adotar alguém, porque o evangelho é isso. Paulo escreve a primeira epístola para Timóteo. E olha as palavras de Paulo. Meu filho, todas as vezes que eu me lembro de você, a minha alma se enche de gozo. Porque eu lembro das tuas lágrimas que não é fingida, de uma fé que habitou primeiro na sua avó Lloyd, que habitou na sua mãe Eunice, e eu tenho certeza que habita em você. Fortifica na fé. Eu sei que desde da sua meninice tu sabe as sagradas escrituras que pode te tornar sábio para a vida eterna. Pregue a tempo, a fora de tempo, exorta, redargua, mas antes tu seja o exemplo dos fiéis. Ninguém despreza a tua mocidade. Não é porque você é menino que você não tem uma palavra, mas antes você seja o exemplo dos fiéis. Olha que extraordinário. Paulo está dando instrução. Paulo está formando Timóteo. Paulo está deixando um legado para Timóteo. Paulo está imprimindo um legado em Timóteo. Porque o obreiro pronto, ele pode vir pronto. Mas a gente deixa legado em filho. O nosso legado é transferido para filho. Quantos obreiros Moisés não tinha? Mas o legado continua em Josué. Josué, filho de Num, meu servo Moisés é morto. Atravessa esse Jordão, conquista a terra. Legado é deixado em filho.
Legado é deixado em filhos que têm fidelidade e lealdade. 28 anos se passaram. Paulo está em uma masmorra. Timóteo em Éfeso. Timóteo agora é pastor de uma grande igreja em Éfeso, que foi fundada por Paulo. Paulo está dentro de uma masmorra depois que Nero, insano, incendiou o Roma. Dos 14 bairros que havia em Roma, 10 pegaram fogo, 4 ficaram intactos, que eram bairros de judeus. Nero então decide, em uma artimanha política, mandar Paulo para o martírio. Mandar Paulo para o moço. O apóstolo agora está dentro de uma masmorra romana. O velho apóstolo está ali agora. Esquecido. O homem que fez tanto pelo evangelho. 28 anos incansados, implantando igreja, pregando, andando, viajando, gastando e se deixando gastar, como ele mesmo disse, em prol do evangelho de Cristo. Aconselhando, orando, chorando com muitos, se alegrando com muitos, tendo em abundância, sabendo também viver na escassez com pouco, tendo que trabalhar para se sustentar, porque a igreja que ele estava não tinha a condição, absteve ali o sustento dele. E muitas das vezes chorou, e muitas das vezes se alegrou, e muitas das vezes foi ofendido, foi desacreditado, teve que ser justificado, teve que ser dado como morto, como louco, para ganhar os loucos, como sábio para alcançar os sábios. O velho apóstolo está morrendo dentro de uma masmorra, pastor Adão, sem uma capa para se embrulhar. Aí ele vai escrever a segunda epístola a Timóteo. E isso aqui me perturba, porque em 2018 eu falava em uma EBO, numa escola de obreiros do SETA, Ministério de SETA no Tocantins, e ali a gente falava para mais ou menos uns 700 a 800 obreiros, pastores. E eu falei sobre a memória da gratidão. E isso aqui me tira muitas vezes, naquele exato momento me perturbou, porque um homem que fez tanto em prol do evangelho está morrendo dentro de uma masmorra, e as palavras de Paulo é de dilacerar o coração de um pastor. Porque Paulo diz assim: todos me abandonaram, todos me deixaram. Tá lá, final da segunda epístola. Ele diz assim: meu filho, vem ter comigo depressa. Você percebe o estado emocional do apóstolo quando ele diz assim: vem ter comigo depressa, todos me deixaram, só Lucas está comigo. Eu fico perguntando, cadê Silas? No final da epístola ele diz: deixei Trófimo doente e Mileto. Eu fico perguntando, cadê os obreiros de Paulo? Cadê os obreiros que ele deixou pelo caminho? Ele diz: todos me abandonaram, só Lucas está comigo. Isso chega a ser angustiante. Eu vou ler para vocês, para uma melhor compreensão. Olha só, capítulo 4 da segunda epístola, versículo 9. O que é que Paulo está dizendo? Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia, Tito para Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Só restou Lucas. Ele está dizendo: vem ter comigo depressa. Mais adiante, ele diz assim: ó, quando vier, traz a minha capa que está em Troades, especialmente os pergaminhos, os livros e os pergaminhos, está na casa de Carpo, traz para mim. Traz a minha capa que está em Troades, o inverno está vindo, vai fazer frio. E antes de encerrar, ele diz assim: toma contigo João Marcos, traz, pois ele é útil para o ministério. Agora, pensa comigo, talvez você está vivendo isso. Você fez tanto na igreja, você fez tanto nesse lugar que você está. Você dedicou a sua vida.
E infelizmente, uma hora ou outra, nós vamos nos deparar com a ingratidão dos homens. Nós vamos nos deparar com a ingratidão de muitos que a gente fez muito e eles decidiram virar as costas. Só que não se preocupe. Ainda que os homens sejam infiel, ainda que muitos líderes poderosos que usam o poder, manobram o poder para ser infiel, Deus permanece fiel. Não há Glória a Deus. infidelidade com Deus. Glória a Deus. Eu sinto Aleluia. graça eterna. Uramanchu e Kalaya Serg. Oh, Eu sinto a glória. autoridade do Espírito de Deus. Não desista. Os homens podem ser infiel, mas Deus permanece fiel para sempre. Aleluia, Deus Jesus. não há infidelidade com o céu. Deus é justo. Ele está vendo você. Ele está vendo que você dedicou. Ele está vendo que você foi injustiçado. Nós temos que confiar na justiça de Deus, na justiça divina. E continuar andando. Pastor, estou machucado. Continua. Pastor, estou ferido. Continue. Pastor, não aguento mais. Continua andando. Pastor, vou desistir. Insista mais um pouco. Continua andando. Pastor, caí. Levanta e continua. Pastor, perdi a esperança. Continua andando. Só ande. Só acredite. O céu não deixará impune. O céu Aleluia. não deixará impune todo o seu trabalho. O seu trabalho não será vão no Senhor. O céu está te contemplando. Eu falo para você nessa noite, sentindo a presença do Espírito de Deus. O céu está contemplando todo o trabalho que está sendo plantado, todo o trabalho que está sendo semeado no reino do Senhor, na obra do Senhor. Ainda que você não tenha reconhecimento terreno, mas o céu te conhece. Você não está findando a carreira como mais um Paulo. Você está findando a carreira como um plantador de igreja. Todos me abandonaram. Ele diz: vem depressa. Agora, um homem que fez tanto, tanto, tanto pelo evangelho está morrendo dentro de uma masmorra fria, sendo acometido por uma tuberculose, uma pneumonia, sem uma capa para se embrulhar. O evangelho vai além da razão humana. O evangelho transcende a razão humana. O evangelho contraria alguns teólogos da prosperidade. Porque pela luneta de alguns teólogos da prosperidade, Paulo está morrendo fracassado. Dentro de uma masmorra. Sozinho. Tendo que conviver com a ingratidão de muitos. Mas nessa hora ele não escreve para Silas, ele escreve para Timóteo. Vem ter comigo depressa. Porque no final da vida, no cerrar do seu ministério, no apagar das luzes ministeriais, não serão os obreiros prontos que virão. Você vai ter perto de você, próximo de você, os filhos ministerial que você decidiu formar. Os filhos vão voltar. Os filhos vão estar prontos, se possível, a atravessar o Brasil do Iapoque ao Crato, de Porto Alegre ao Crato, do Amazonas ao Crato. Eles estarão dispostos a ir como forma de gratidão por tudo que foi feito. O filho vai, mas o obreiro pronto não. O obreiro pronto vai estar envolvido com outro negócio. O obreiro pronto vai estar envolvido com algo maior, com propostas maiores. Mas o filho não. O filho ele vai aonde aquele que decidiu acreditar nele está. Precisando de um abraço. Precisando de uma capa. Precisando de uma palavra de ânimo. Precisando de um abraço. Para encerrar. Mas ele deixa uma palavra de esperança. Eu combati o bom combate. A minha vida não foi vã no Senhor. Eu encerrei a carreira e guardei a minha fé. Oh, a minha coroa Deus. de guardada. Não somente a mim, mas também tantos quantos aqueles que amarem a sua vinda. Aleluia. E ele deixa aqui um segredo. Traz João Marcos, porque ele é o último.
Lembra de Atos 15, 39, que houve uma briga que ele diz, comigo João Marcos não vai? Agora, 28 anos depois, 28 anos depois, Paulo está dizendo, traz João Marcos. Ele é útil para o ministério. Deixa eu te falar uma coisa. Quem está deixando legado não deixa trinca. Diante o evangelho da cruz que Paulo pregava, existe reconciliação. Chegou o tempo de abraçar quem a gente deixou de abraçar. Chegou o tempo de derrubar os muros que a gente havia construído. Chegou o momento de trazer para perto quem estava longe. De estar mais junto. De dizer, eu acredito, eu estou contigo, eu estou junto contigo. Traz João Marcos. Ele é útil para o ministério. O ano de 2021, pastor Adão Santos, será o ano aonde Deus vai trazer João Marcos de longe. Aleluia. Aonde Deus vai trazer João Marcos para perto. Vai ser um ano de reconciliação. Eu creio. Marcos é útil para o ministério. Mas para encerrar minha fala, pastor Adão, para encerrar minha fala, para os irmãos que estão nos acompanhando, eu tô vendo aqui o chat aqui embaixo, mas eu não estou acompanhando os comentários. Glória a Deus. Mas para encerrar, pastor Adão, é uma senha que eu vou deixar, tá? Amém. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, está escrito assim, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado que não tem que se envergonhar. Paulo está deixando uma senha para Timóteo. Por quê, pastor? Porque é o seguinte, o verbo aprovado aqui, no grego original, ele soa como dóquimos. Dóquimos. Esse termo é usado para aprovação. A aprovação. Hernando Dias Lopes, ele usa esse termo para aprovação simulada ao trabalho. Só que eu creio, me identifico na versão do Alain Brizotti, professor Alain Brizotti, que ele usa aqui o verbo aprovado, fazendo uma aplicação figurativa da época. Era mais ou menos assim. Se eu fizesse um negócio com o pastor Adão Santos e eu vendesse para ele um relógio, vendia para ele um relógio, com um preço, sei lá, vamos lá, pela fé aí, 20 mil reais o relógio, glória a Deus. E ele me pagava com prata. Se de repente a gente suspeita da prata, eu ia chamar duas testemunhas. Eu ia chamar um especialista e a gente ia até o templo, um lugar que tinha mármore. Isso era uma tradição da época. A gente ia até o lugar que tinha mármore. Eu pegaria aquela prata, o especialista ia jogar aquela prata para cima, ia jogar a moeda para cima. Quando a moeda caísse no chão, no mármore, ela ia fazer um tiquinindá, inconfundível. E o especialista diria assim, dóquimos é prata, é verdadeira. Ou ele diria, dóquimos, não é prata, não é verdadeira. Paulo sabia dessa tradição. Então, no capítulo 2, no versículo 15, ele diz a Timóteo, procura apresentar-te aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar. Então, ali, no verbo dóquimos, ele deixa uma chave. Ele está dizendo, a gente conhece o obreiro aprovado pelo barulho que sai da boca dele. Aleluia. A Bíblia diz que a boca fala daquilo que há em abundância no coração. Então, Paulo está dizendo para Timóteo assim, Timóteo, a prata vai subir, mas a prata vai descer. A moeda vai subir. E quando a moeda subir, muita gente vai dizer assim, o nome dele está no cartaz, a moeda está subindo. Ele está nos maiores congressos do Brasil, moeda subindo, prata subindo.
Só vai dar ele agora viajando para um lado, para um canto, para o outro. Isso é prata subindo, não significa aprovação. Deus está prosperando, tá? Comprou o carro novo, glória a Deus. É prata subindo, mas não é aprovação. Tudo tá indo dando certo, tá indo de vento em popa, o ministério tá indo, é agenda para cá, é avião para lá, é pousa aqui, pousa lá. Isso é prata subindo, mas não significa aprovação de Deus. Paulo está dizendo para Timóteo: pregar em Éfeso é glorioso, mas não é aprovação. Dar testemunho de Cristo em Jerusalém lotada é glorioso, mas não é aprovação. Orar em Éfeso e dezenas receber o Espírito Santo é glorioso, mas não é aprovação. Os lenços e aventais curar os enfermos é glorioso, mas não significa aprovação. É glorioso, mas não significa aprovação. A aprovação se dá na descida da moeda. A prata vai subir, acompanha comigo a prata. O especialista jogou a prata para cima, ela está subindo. Mas isso não significa aprovação de Deus. A aprovação ministerial, ela se dá na descida. É no toque no mármore. Agora, eu só vou revelar o que acontece na descida só no Militantes 2021. Se quiser descobrir, vá lá, ouça lá, porque a prata subiu, a moeda subiu, mas a moeda vai descer. Deus abençoe. Não vou revelar. Que maravilha, irmãos. Glória a Deus. Que mensagem poderosa, né? Acredito que os irmãos estão se alimentando, né? Absorvendo tudo aí. E isso é importante, irmãos, tá? E importante também guardar aquilo que vocês aprenderam. Glória a Deus. Pastor Fábio Júnior, que mensagem, que coisa boa. E eu quero aqui agradecer, né? Te agradecer por tudo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, né? E estar aí trazendo essa palavra abençoada. Né? A gente fica aqui só se alimentando, comendo e querendo mais e querendo mais. Mas glória a Deus por isso. Que Deus te abençoe, pastor Fábio Júnior. Muito obrigado, viu? Que isso, meu pastor, eu sou teu servo, amo sua vida, o senhor sabe disso. O senhor me deixou, viu? Por um momento me deixou igual o Paulo deixou, deixou João Marco. Mas eu te amo em Cristo. E conta comigo. O senhor sabe a gratidão que eu tenho pela sua vida. Me abandona não, tá? E Ô, pastor se não Fábio me, Júnior. se não me convidar, eu tô deixando aqui na live ao vivo, se não me convidar, eu vou de penetra, viu? Eu entro aqui e chego. Mas já está convidado, sim, com certeza. O pastor Fábio Júnior já é um militante, né? Também já pregou 2 anos, né, nos Gideões, né? 2 anos. 2 vezes, 2 anos, né? É um grande pregador e tem uma palavra de ensinamento também muito boa, como os irmãos já acabaram de ouvir, né? E eu quero glorificar a Deus pela vida do pastor Fábio Júnior. Muito obrigado por tudo. Tá aqui no rodapé, né, dos vídeos. Ó, no rodapé do vídeo está os contatos para agendas. Eu indico, tá? Então, os pastores aí do Brasil, de fora do Brasil, você que é líder de ministério, líder de congregação, de departamentos da igreja, né? Mocidade, departamento de missões, de mulheres, de varões, enfim. E você deseja levar um pregador para o seu evento, um pregador abençoado, né? Cheio da unção. Ou também, se você quiser levar alguém para um trabalho de ensinamento, né? De escola dominical, ensino para obreiros, enfim. Indicamos aí o pastor Fábio Júnior, tá bom? Para o Brasil, para fora do Brasil. E o contato da agenda, para agenda, é esse que está aí no rodapé do vídeo. Entre em contato. E mais uma vez também, para segui-lo, né, no Facebook, YouTube, se inscrever no YouTube e também segui-lo no Instagram. Como é que tá lá, pastor? Instagram? Pastor Adão, no nosso Instagram, tá lá, vai lá agora, lá, você que está nos acompanhando aí, é @PR Fábio Júnior Oficial, é meu Instagram. Lá você vai ver, acompanhar o nosso ministério, a agenda do mês, aonde a gente está, o ministério que está sendo desenvolvido, o trabalho que está sendo feito. E glória a Deus, Deus tem feito muita coisa boa na nossa vida. A gente tem
cooperado, né, com as igrejas do Brasil, e vai ser uma honra servir a cada um, cada líder, cada igreja, cada estado, de uma maneira especial. Recebo o nosso abraço, e eu tenho que só que glorificar o céu pela amizade do senhor, pastor Adão, pela amizade, pela paternidade, por tudo que o senhor fez por mim até hoje. Eu sou grato, o senhor tem, o coração nosso está aberto aqui para o senhor sempre que precisar, e é uma alegria sempre que eu encontro o senhor, porque o senhor decidiu acreditar em mim lá em 2017, solteiro, estava com 22 anos, e o senhor falou assim, não, vai dar certo, e perguntou se eu tinha o desejo de pregar em Camboriú. Eu sempre testemunho isso, testifico isso, as pessoas falam, como é que você chegou lá? Como que foi? Eu falei, irmão, alguém decidiu acreditar em mim, colocou eu lá e eu preguei. Pastor Adão Santos, depois da mensagem, eu preguei sobre Elias até, no Militantes, e ele falou assim, olha, eu posso indicar tantos nomes lá nos Gideões, perguntou se eu tinha vontade de ministrar, e eu falei, tem sim, e tem um sonho, né? Eu falei, não, então seu nome vai estar lá, e eu confesso para os irmãos que eu fiquei meio assim, o pastor Adão só falou assim, então você vai pregar esse ano. Eu falei, Jesus amado, mas será que eu vou mesmo? E quando saiu a lista, eu tava lá. Preguei em 2017, ele teve ali, e eu tenho só que agradecer. Pastor, te amo, abraço, apertado, e conta comigo, me abandona não. Amém. Glória a Deus. Eu fico feliz, meu, pelo que Deus tem feito, né? Está fazendo, ainda vai fazer na vida do pastor Fábio Júnior, né? É muito bom ver Deus usando o servo dele. Hoje ele prega pelo Brasil inteiro, fora do Brasil, e eu fico feliz com isso. Irmãos, você que ainda não é inscrito aqui no canal TV Militantes, tá vendo esse botãozinho vermelho aqui embaixo com o nome inscreva-se? Clica nele agora, se inscreva aí. Do lado tem um sininho, clica no sininho que é para ativar as notificações.